levando o jogo, tal, marasmo, não finalizava em gol, não pressionava o Botafogo também não jogou nada, para ser bem claro, assim, mesmo tendo um volume um pouquinho maior, mas sem nenhum risco para o Flamengo, um volume completamente estéril. E quando entraram os titulares, ali uma jogada, o cruzamento perfeito, o Pedro de novo entrando muito bem, né? Ajeita a bola de cabeça, o Vidal vai lá, faz o gol e acabou. Aí eu até brincava com o Bertozzi, falava, o jogo não tá jogando tão bem, tá perigoso. O Bertozzi falava assim para mim aqui, vai jogar, e o Botafogo não vai. Não vai fazer o gol. Não vai fazer o gol. Né? E, na verdade, não ameaçou absolutamente nada. A diferença das equipes é muito grande. Também, só para deixar bem claro, também achei que o Palmeiras ontem, mobilizado, não jogou bem, ficou muito mais perto de perder o jogo do que de ganhar do Fluminense. O Palmeiras era um time descansado, 2 semanas jogando com semanas livres para a preparação dos jogos. O Fluminense, ao contrário, tinha muito mais desgaste. Foi no segundo tempo que o Fluminense jogou muito bem. Então, não dá para responder se o Flamengo largou mão. Eu acho que não. Mas eu acho também que para continuar brigando e aproveitar eventuais brechas que o Palmeiras der, se elas aparecerem... Difícil, né? Mas teve uma agora. Então, eu acho que a história é a seguinte, eu acho que o Palmeiras vai dar uma ou outra brecha, vai perder alguns pontos ainda até o final da temporada, não vai ganhar todos os jogos, mas o Flamengo precisa ser perfeito para disputar o título. O Flamengo não pode dar mais brechas. O Palmeiras, pela margem de pontos de diferença, tem como tropeçar algumas vezes. Então, esse futebol do Flamengo de hoje não vai o suficiente para ele buscar o Palmeiras lá na frente com as brechas que o Palmeiras vai dar. O da semana passada, a gente pode discutir. Da semana passada, muito parecido com o de hoje. Aí tivemos as substituições, etc. Sim. Mas, de novo, um Flamengo... Aliás, semana passada só o Santos, né, era o titular. Hoje tínhamos o Gabigol desde o começo. Como titular, era o Santos e o Gabigol. O resto, um time reserva. Não entendi a entrada, tá? Então, a gente vai discutir isso. A gente vai discutir isso também, que é um bom ponto. É um personagem ideia de que o Dorival tem Exatamente. A gente vai discutir isso, sim. Mauro, tudo bem? Tudo ótimo, William. Boa noite para você, companheiros. Abraço enorme ao fã de esportes. Eu acho o seguinte, o Dorival tem um segundo time muito bom. Verdade. Né? Então, aquela história que os outros todos precisam ver, minutagem, o que eu vou fazer, tem jogos decisivos ali na quarta-feira, com que time eu jogo. Ele vai continuar, até onde ele estiver nas outras competições, com esse time aí no Brasileiro. E é um time que vai tentar perseguir o Palmeiras, que é o mais encaminhado, e já faz tempo mesmo para o título. 14 jogos pela frente. O Flamengo tem adversários mais complicados, o Flamengo, do que o Palmeiras. Tem bastante. Clássicos, pega Fluminense, pega Corinthians. Tem uma turma aqui que eu estava olhando, ó. E a maioria fora de casa, não é, Mauro? Fortaleza. Eu não olhei aqui bem. Eu sei que é São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Red Bull, Internacional, Atlético Mineiro, entendeu? Tem jogos bem difíceis. Não que o Palmeiras não tenha, mas se você olhar, tá o caminho de um e de outro, esse time do Flamengo titular poderia dar essa arrancada que precisa aqui. Esse segundo time é muito bom. Não sei como será contra esses adversários. Hoje, o Dorival, com mais uma vitória, está agora com 77% de aproveitamento no trabalho dele. Baita aproveitamento. Mas que não é suficiente para chegar no Brasileirão. Que o brasileiro, não é culpa dele, ele pegou andando, o time tem 50 e poucos %. Então, se ele fizer esse trabalho lindo de 77%, nos 42 pontos que ainda faltam, e o Palmeiras mantiver os 69%, dá uma diferença só de 3 pontos. Então, não dá. O Palmeiras tem que cair dessa média que ele vem com muita regularidade e o Dorival se superar, ir acima desse 77%. Então, assim, eu acho que é uma missão muito complicada. Acho que o Palmeiras vai ter, evidentemente, um tropeço aqui ou ali, mas o Flamengo também. Eu não vou dizer se é entrega a taça, toca o hino, não. Calma. 7 pontos. Por acaso, a gente viu isso lá com o Diniz no São Paulo. Chegou uma época que ser exatamente 7 pontos, ele perdeu o campeonato. O próprio Flamengo foi campeão naquele ano, né? Sim. Agora. Então, pode acontecer? Pode. Mas ainda acho muito forte o Palmeiras para dar brecha suficiente para que outro encoste. Pode ser o Fluminense, eu estou falando em Corinthians. Claro que agora o Flamengo é vice-líder, a gente vai falar mais que seria o adversário direto nessa briga, e pela força que tem o Flamengo, a força de elenco. Mas o Dorival não jogou a toalha, porque ele sabe que esse segundo time aí vai ganhar de muita gente ainda. Sim. Então, se ele tiver oportunidade, vai ter um Fla-Flu,
Aí precisava olhar na tabela aqui, quando é que esse Fla-Flu? 3 dias antes ele estar numa competição, não é? Teria que olhar com mais detalhe. Mas aí ele pode pôr, de repente, a força total para tentar vencer mesmo, enfim. Ele tem muitas opções. Depois e eu acho que São ele vai... Paulo, viu, Mauro? Jogo de volta do São Paulo pela Copa do Brasil, aí na sequência é o Flu. Então, essa é a sequência. Aí dá para pôr, não dá? Já jogou tudo que tinha que jogar contra o São Paulo, aí vai. Porque contra o São Paulo, pela vantagem obtida aqui, você fala da Copa do Brasil, é depois da volta. Depois da volta, é isso. Então, se ele faz um bom primeiro tempo na volta contra o São Paulo, que sabe-se lá também se o São Paulo vai querer botar gás para o próximo jogo. Mas é legal que deu essa encostada, mas Palmeiras não perdeu para Corinthians, que era o vice-líder, não perdeu para Fluminense, que era vice-líder. Eu tenho uma questão, mas eu vou Nem esperar pro o Bertozzi Flamengo. Nem para o falar, próprio Flamengo. Para colocar minha questão. Vou esperar o Bertozzi falar, depois eu... Mas você quer jogar a questão já vai pro Bertozzi? Eu não sei se o Bertozzi quer completar com alguma coisa, assim... Não, agora eu tô curioso, vai. Deu uma curiosidade agora, né? Ele fez um suspense assim, aqui, né? O Flamengo, o Mauro falou e se apegou ao que o Dorival tem feito. E eu tenho muitos elogios ao trabalho do Dorival, praticamente só elogios. Tem uma outra crítica para um monte de elogios. Mas eu não sei por que em alguns momentos não é possível você mesclar as equipes. Por que ter sempre duas equipes praticamente diferentes? Por exemplo, o Flamengo precisa entrar com o time principal no mata-mata da Copa do Brasil para continuar... Porque se ele entrar... Você diz na volta? Na volta. Ah, tá. Eu achava que já na ida, mas tudo bem. Então, a ida com o time principal se provou que o São Paulo assustou ali. De repente está com as reservas, mas a conversa era outra, hein? Tem uma coisa do desenho. Não, sim, mas... Como o time joga. E os principais jogadores podem estar no banco. Eu não estou falando para você tirar os jogadores e não colocá-los nunca. Eles podem estar no banco ali para qualquer emergência, qualquer situação. O jogo Fluminense é um jogo mais difícil que o jogo contra o São Paulo. Tá? Sim. O Fluminense hoje tem um futebol melhor que o do São Paulo. É só olhar o que o Fluminense tem feito. Não chegou a hora de começar a mesclar? De começar a tentar achar formações mais adaptáveis? Eu não sei se ele tem tempo de treiná-las. Para cada jogo, baseado na parte física e na parte tática coletiva da equipe que ele vai enfrentar? Eu não sei. E na possibilidade que ele tem no campeonato, jogo a jogo? Para manter, manter o Flamengo na briga. Tô a 7 no Brasileiro, dá, hein? Olha aqui quantas rodadas faltam. Para jogar 77% do Brasileiro para 85, 86, que é uma coisa totalmente viável para o Flamengo. Tô maluco, Léo? Bom ponto, vamos lá. Bom ponto. Boa noite. Boa noite, Bertozzi. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Prazer estar com vocês. Eu penso o seguinte, primeiro, semana passada, antes do jogo com o Palmeiras, eu dizia que eu não vejo nenhum jogo que o Flamengo não possa ou não deva ganhar nesse campeonato, daqui até o final. E a semana, de uma maneira meio torta, me reforçou isso. Porque o Flamengo conseguiu não jogar bem 2 jogos, a rigor, ganhar 2 jogos, fazendo 4 gols, levando 1. Ou seja, da era Dorival, assim, acho que foram 2 dos piores jogos do Flamengo. O São Paulo e o Botafogo. Concordo. Ganhou 2 jogos fora de casa. Tá 2 pontos mais perto do Palmeiras, ok. De um total de 9, agora são 7. Tá virtualmente na final da Copa do Brasil. De uma semana em que a gente não viu o Flamengo jogar perto do que pode jogar. Então, eu penso, esse time pode ganhar todos os jogos. Pode ganhar todos os jogos daqui até o fim do campeonato e não seria absurdo. Potencial para isso tem. Vai ganhar? Provavelmente não. Mas você jogar mais do que jogou hoje, por exemplo. O futebol de hoje você nem não sempre vai jogar mal e vai ganhar. Mas, essa coisa dos times, eu penso, o que deve estar na cabeça do Dorival? Você ter 2 times que vão aumentando o entrosamento e você sempre tem os jogadores recuperando uma semana, né? E trabalhando nesse aspecto. Daqui para frente, não sei. O jogo de volta, por exemplo, da Copa do Brasil é uma coisa interessante para ver, mas como é que vai estar a tabela do brasileiro até lá? Eu acho que pode ser jogo a jogo, mas eu não considero ruim a estratégia até aqui. Até porque, situação de hoje. Hoje o time alternativo não entregou. Primeiro tempo, assim, se o Botafogo tivesse mais qualidade técnica, está trabalhando para ter, mas ainda tem pouca, o Botafogo teria saído vencendo no primeiro tempo. Né? O Botafogo, diz o Eugênio, entrou mordendo mais, entrou batalhando mais, entrou pressionando, deu muito trabalho ali pelo lado esquerdo com o Jefinho, mas não tem um grande finalizador, né? Não tem hoje um meia que chega bem para definir, tem muitas lacunas ainda no elenco. O Flamengo escapou, e aí o que ele fez no intervalo? Everton, vem cá, Pedro, entra. E pronto, E aí você já tinha em campo Gabigol, Vidal, você junta esses 2 caras aqui, você já tem um nível de técnico individual que
vai te fazer ganhar a maioria dos jogos, né? Eu acho que dá para administrar, assim. Aí tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Sim, bora lá. Ok, conseguiu vitórias sem jogar o que vinha jogando antes. Perfeito. Mas e aí? Sem jogar. Pois é. Não, isso aí... Cadê o futebol? É que eu acho que eu não acho que vai ser tão comum jogar tão mal quanto esses 2 jogos. Mas o recorte que a gente tem de uma semana, vamos incluir o jogo com o Palmeiras, onde ele não foi dominante. Tudo bem, natural, tá jogando com o Palmeiras normal, fora de casa. Tudo bem. Mas o que o Flamengo vinha jogando antes disso, até o jogo com o Palmeiras, era dominando absolutamente todos os adversários, com o time titular ou com o time reserva. Perfeito. Ele passa uma semana, empata com o Palmeiras, ok, fez uma opção. Por isso que eu digo até do foco, né? Fez uma opção. Ele poderia ter feito a opção de colocar o time titular contra o Palmeiras. Não colocou. Ganha do São Paulo no jogo que ele teve muita dificuldade. Com o time titular. Com o time titular. E também com o time reserva, Isso. ele tem dificuldade para ganhar do Botafogo, que é muito inferior ao time reserva do Flamengo. Ainda é. O Botafogo está tentando se encontrar. Não é para ficar preocupado? 3 jogos seguidos sem o Flamengo se impor diante do adversário? Eu acho que é uma questão, porque... Por Lembrando mais que ele é fora de casa, né? Ele vem numa sequência grande, todos os jogos fora de casa, né? Mas ele estava conseguindo se impor mesmo fora de casa. Mesmo longe do Maracanã, ele estava jogando para ganhar o jogo. É que eu tiro o jogo do Palmeiras da equação por causa do contexto mais específico. Então, mas a gente pode tirar... São 3 contextos diferentes. Exato, que o jogo de hoje era um O clássico. primeiro tempo do Flamengo contra o Palmeiras não foi ruim, longe disso, hein? Não foi, mas no segundo ele não conseguiu. Sim, o Flamengo teve até superioridade no primeiro tempo. Até quando ele venceu o primeiro tempo. Quando ele recorre ao banco de estrelas, mesmo... Aconteceu hoje. Hoje as estrelas responderam. Contra o Palmeiras semana passada não conseguiram responder. Então eu acho que é para pensar, tentar observar até que ponto, mesmo você trocando o time de um jogo para o outro, não tem algum desgaste ocorrendo nesse momento. Será que o Flamengo já não começa a dosar as energias? Então, eu não... Porque assim, vamos lá. Claro. Assim, Gabigol hoje começou, foi uma exceção. Mas mesmo sem começar, estava lá o Pedro, estava lá o Everton Ribeiro, estavam lá outros titulares do banco, porque o desgaste não é só o físico de você correr 90 minutos, é de concentrar, de ir para o jogo, de viajar, tudo isso pesa. E está todo mundo fazendo isso, porque mesmo quando não jogam, esses jogadores estão viajando junto com o time, estão concentrando, não estão treinando. Porque você poderia botar o time reserva e falar assim, os titulares não vão viajar, vão ficar aqui treinando, trabalhando situações de jogo e tal. Não está tendo tempo para isso. Então, acho que é um momento, uma semana para o Flamengo ficar pelo menos atento. Porque o time titular sofreu demais contra o São Paulo. Sofreu muito contra o São Paulo. E tudo bem fora de casa, o São Paulo tem todos os seus méritos, mas eu acho que é hora de começar a acender uma luz amarela para entender o que pode acontecer daqui para frente. Mas a luz amarela... Bom, em primeiro lugar, só para... Eu concordo com o Bertozzi, tá? Que a estratégia do Dorival até o momento é uma estratégia funcional. Eu não discordo da estratégia do Dorival. Eu só acho que ela não precisa ser totalmente rígida e, a partir de um momento, é necessário olhar um pouco mais além para você poder continuar na disputa de todas as competições. E o Flamengo talvez seja o único time do país que tem o elenco para disputar todas as competições. O Atlético talvez tivesse também, tá? Mas o Atlético não teve trabalho tático coletivo. Talvez tivesse, não. Tem condições, né? Mas já... Outras coisas faltaram. Já foi. Isso é outro assunto. Agora já foi. foi. Do Atlético mais para frente. Já era. Então, o que é o sinal de alerta? Porque a mobilização contra o Palmeiras é uma mobilização natural. É o principal clássico do país hoje, Flamengo e Palmeiras. Vem de muito tempo e é uma coisa que a torcida compra, que a imprensa compra e que os jogadores compram. Com o Botafogo, contra o Botafogo, para a torcida, obviamente, se eu estiver errado, alguém pode aqui mandar uma mensagem, por favor, com gentileza. É clássico. É óbvio e para mim, obviamente, é óbvio que Botafogo e Flamengo é um clássico. Para os jogadores do Flamengo, eu tenho uma certa dúvida. Porque o jogador se apega muito à rivalidade estadual e eu não sei se o jogador vive isso tão intensamente hoje no Rio de Janeiro, tantos contatos com botafoguenses, provocações, esse tipo de coisa, como já foi em outro tempo. E o jogador se apega muito a querer ganhar das grandes equipes.
Principalmente o grande jogador, ele gosta de se provar, ele gosta dos grandes desafios. Você quer dizer que o jogo do Palmeiras é mais motivador para um desses caras que Muito o jogo mais. do Flamengo? Para os jogadores, muito mais. Não são jogos nem sequer comparáveis. Qualquer jogo em qualquer campeonato. Em qualquer campeonato. Eu discordei do Dorival, só para voltar um pouquinho, na estratégia de colocar a Copa do Brasil à frente do Campeonato Brasileiro, quando era possível chegar à frente da Copa do Brasil, mesmo sem ter. Mas você não acha, Birner, que essa é uma estratégia que vem de cima? Eu acho que sim, e eu a respeito. Eu só não concordo, mas eu respeito. Respeito e entendo, tá? Não acho que é uma coisa tão, não, que maluquice e tal. Eu imagino que se eles tivessem É institucional. parelhos na tabela, não a 9 pontos, talvez a estratégia fosse outra. Se tivesse ele ponto a ponto com o Palmeiras, o jogo vale ultrapassar, vale liderança. Era outra, tenho certeza. Aí era uma outra pegada. Eu acho que eles colocaram a Copa do Brasil à frente não por considerar a Copa do Brasil mais importante, mas por considerar a Copa do Brasil mais possível. Né? E assim, entendo que o Flamengo, com o elenco que tem, ele pode rodar o time sem perder muita qualidade. Claro que você vai ter um time melhor que o outro, mas não é assim, tô jogando fora o brasileiro. Eu não acho que o Flamengo está jogando fora o brasileiro.